Pois é, deu Flamengo e Al Hilal de novo na semifinal do Mundial de Clubes, 3 anos e um pouquinho depois. Eu vou te explicar o porquê, que eu acho que é melhor para o Flamengo pegar o Al Hilal do que o Wydad Casablanca, que é o time da casa, né? O time que a torcida fez uma pressão danada lá no estádio de Rabat. Então fica aí, também vamos falar da preparação do Flamengo. A gente já fala aqui, já bate nessa tecla que a preparação do Flamengo para o campeonato mais importante do ano do Flamengo, óbvio que é o Mundial. Não parece que a diretoria, né, o planejamento foi feito tão nesse sentido, não. Então vamos falar aqui, inclusive, da entrevista que o Marcos Braz deu pra gente no ano passado. Vamos colocar o trecho preponderante que ele falou de contratar reforços, que até agora não veio nenhum. Vamos botar também aqui uma jogada do Boa Vista no último jogo, Flamengo e Boa Vista. Enfim, tudo isso a partir de agora, aqui no seu canal Antenados na Jogada. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Muito obrigado pelo clique, valeu demais. Se você é inscrito no canal, se não é, apoia aqui a mídia independente mais imparcial do Brasil. Seja qual for o segmento, a gente é a mais imparcial. Eu garanto pra você, você não vai se arrepender. E olha, vamos começar, na verdade já começamos e vamos dar continuidade ao programa de debate, que é a Resenha Anticlubista FC, toda segunda-feira às 10 horas da noite. Se você não viu a última, seja muito bem-vindo. Segunda que vem agora, vamos falar muito de Mundial, muito de Flamengo, com debatedores, torcedores de Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense e Palmeiras. É imperdível, hein? Gente, muito bem. Por que o Flamengo se deu bem nesse confronto aí entre o Wydad Casablanca contra Al Hilal? E vai pegar o Al Hilal de novo. Porque o Wydad Casablanca, como eu falei, é o time que tem a torcida, é o time que tem uma torcida, inclusive, que bota pressão, que faz barulho, que tem fumaça, que tem, enfim, que bota uma pressão danada, me surpreendeu até. E, além disso, é um time que é físico, um time que joga com muita intensidade. Engraçado a gente falar isso do futebol marroquino, né? Mas, em todo caso, me surpreendeu. E olha, do jeito que o Flamengo vem jogando, não era ideal enfrentar um time assim, com essas características. Ainda mais com uma torcida que tá ali, botando toda a pressão, lotando o estádio, inclusive pulou, a gente deu isso no nosso Instagram, aqui no Shorts também, invertendo, né, o lado, ultrapassando ali a barreira, foi pro lado da torcida, não teve briga, graças a Deus, mas foi pro lado da torcida do Al Hilal para ocupar mais lugar no estádio, porque estava sem espaço. Então é óbvio que pro Flamengo isso já essa atmosfera, não ter essa atmosfera negativa, hostil, digamos assim, já é melhor. E por que eu digo que o Flamengo está sem intensidade e a preparação não foi boa? Dá uma olhada nessas imagens, vamos ver juntos aqui, inclusive, o porquê do que eu estou falando. Olha só, esse lance no começo, no meio do primeiro tempo de Flamengo e Boa Vista, jogo que foi antes do Flamengo viajar. O Léo Pereira perdeu a bola e olha o Flamengo marcando. Foi uma perda de bola no campo de ataque, o Léo Pereira não jogou nada, aliás. E aí o Boa Vista conseguiu ficar trocando passes no campo do Flamengo, Boa Vista limitadíssimo, conseguiu ficar trocando passes no campo do Flamengo até perder a bola, exagerar e errar o passe. O jogador do Boa Vista forçou demais a jogada na hora de colocar ali no ponto futuro pro atacante, pro ponta, chegar na linha de fundo, mas não conseguiu porque foi muito forte. Ou seja, você viu por esse lance que o Flamengo tá dando espaço, o Flamengo inclusive com a bola, não é só sem a bola, pressão na bola, sem a bola não, mas com a bola demora, né, tá lento, o time não se movimenta para dar aquelas opções, tá complicado. E por que o Flamengo se preparou mal para o Mundial? Gente, não tem como explicar uma situação dessas, mas de fato se preparou, né? Olha só esse trecho do Marcos Braz, no Olha Quem Fala Futebol Raiz, entrevista com a gente aqui no canal, no ano passado, antes mesmo da final da Copa do Brasil e, óbvio, antes da final da Libertadores. O nosso interesse é contratar aí para o clube 3, 4 jogadores, mas que a gente gostaria, esta palavra, gostaria que fosse um jogador de nível mundial. Pois é, tá vendo, Antenado? O Marcos Braz falou aí de 3 reforços, sendo um de nível mundial.
veio o Gerson, que dá pra considerar de nível mundial, mas foi uma volta, né? Enfim. E o Gerson tá mal pra caramba fisicamente. O Gerson tá tão mal, pior do que a maioria dos jogadores fisicamente. Ele ficou um mês parado na Copa do Mundo lá e depois, enfim, não tava tendo sequência de jogos com o técnico croata lá no time do Olympique. Enfim, me surpreendeu. Eu não esperava o Gerson tão mal, até porque ele não tá gordo, não tá barrigudo, ele tá fininho, tá em forma, pelo menos aparente, né? Mas na hora de jogar, ele tá com muito pouca mobilidade, muito pouca explosão. E isso é um problema. O técnico Vitor Pereira, eu fiz essa pergunta para ele na coletiva, pós Flamengo e Boa Vista, se talvez não seria, né, para encarar o Mundial, inclusive nessa semifinal, já uma opção tirar o Gerson, botar o Pulgar para reforçar a marcação, ou até tirar ou o Gabigol ou o Pedro, por melhores que eles sejam, mas botar um Cebolinha que recompõe, que tem mais vigor para recompor. Enfim, o Flamengo precisa de recomposição, gente. E olha, o Marcos Braz falou que ia contratar e perdeu o João Gomes, que seria um jogador fundamental, já estava encaixado nesse time, era o pulmão do time no ano passado. Então o João Gomes, uma perda muito grande para esse time do Flamengo, a gente já sabe, já falou isso aqui várias vezes, mas é sempre importante confirmar, né, ressaltar e fortalecer essa ideia. Porque, obviamente, né, a competição mais importante do ano do Flamengo, não o primeiro semestre, mas do ano, é o Mundial de Clubes, e o Flamengo trocou de técnico, né, que o técnico já estava lá, que era o Dorival. Ah, David, mas o Dorival foi mal no final da temporada. Sim, eu concordo, mas eu já sempre digo aqui também, se você acompanha, você sabe, o Dorival deveria ficar se não fosse para trazer um técnico muito diferenciado, que na minha opinião não é o Vitor Pereira. Ah, o Vitor Pereira é ruim, tem que ser mandado embora. Não, não é isso. Mas na minha opinião, pelo que ele fez no Corinthians no ano passado, ele não é um cara para ser muito superior assim ao Dorival. E a gente vai ver isso ao longo do tempo, mas muita calma com ele. Claro que é o início de trabalho que ainda preocupa um pouco, mas é o início de trabalho, apesar de ser a competição mais importante do Flamengo no ano, que é o Mundial de Clubes. Ah, e agora outro detalhe sobre o porquê do Flamengo ter sido favorecido, digamos assim, nesse Mundial, nessa semifinal, de pegar o Al Hilal. Porque eu já falei, né, da questão física, da questão de intensidade e da questão da torcida. Olha, ainda mais porque o Al Hilal, que não teve essa intensidade toda, ainda foi prejudicado. O Cano, né, o Mohamed Cano, foi expulso, jogador que jogou a Copa do Mundo, era titular da Arábia Saudita, deu trabalho para a Argentina, enfim, ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, e outros jogadores também, além de levarem cartão amarelo, se desgastaram muito, né? Os jogadores do Al Hilal se desgastaram muito porque jogaram 90 minutos bem intensos, inclusive para o nível deles, né, de intensidade normal, que eles jogam futebol ali da Ásia, e da prorrogação, além dos 90 minutos, ainda teve 11 minutos de acréscimo no final do segundo tempo, 14 minutos na verdade, teve o pênalti, né, que o Al Hilal foi favorecido ainda com aquele pênalti, achou aquele pênalti no finalzinho, e ainda teve, né, 2 tempos de prorrogação, 2 tempos de 15 minutos, mais os acréscimos da prorrogação e a disputa de pênaltis, ou seja, um jogo terça-feira, hoje é dia 4, 5, 6, 7, daqui a 3 dias o Al Hilal vai para essa guerra contra o Flamengo, mais uma guerra, e o Flamengo chegou ontem, né, de manhã, dia 3, descansou praticamente o dia inteiro, hoje fez um trabalho pela manhã, uma atividade no campo, e vai tranquilo, né, vai, digamos assim, muito mais descansado para essa semifinal de Mundial de Clubes, de novo, né, reeditando Flamengo e Al Hilal. É isso, antenado. Muito obrigado. Se você gosta aqui do nosso trabalho, se torna membro, acompanha a nossa resenha Anticlubista FC e também, claro, considere apoiar aqui o nosso canal com o Pix, né, a nossa empresa de mídia, porque estamos em todas as mídias digitais, todas as redes sociais. Valeu demais, aquele abraço. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Boa sorte, Mengão. Vai com tudo. Apesar de tudo, a gente acredita, dá para trazer esse bi, com certeza. Valeu!